Primeiro o seguinte, exatamente o que eu estou fazendo do advogado do diabo te fazendo essa pergunta, porque primeiro, eu tenho uma admiração pelo cara que coloca na mente dele de que, olha, eu quero ficar grande, meu objetivo é transformar meu corpo, eu sei. Eu falei isso com o Cariani quando ele veio aqui. Eu sei a quantidade de concessões que essa pessoa tem que fazer para atingir esse objetivo. É mudança de alimentação, é o sono que tem que cuidar a quantidade de atividade física, os movimentos. A vida se torna extremamente organizada em torno de um apenas objetivo. Se você fosse colocar, se todos os atletas tivessem o foco que os fisiculturistas e os lutadores de MMA, que também acho que são fodidos, o cara tem que estudar 4, 5, 6 habilidades diferentes, ainda manter um peso, às vezes perder 10 quilos para uma luta que ele pode acabar em 3 segundos. E aprender a não perder a paciência quando toma soco na cara, que é o mais difícil. Exatamente. Porque todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Exato. Então, assim, eu sinto que esses dois tipos de atleta, eles têm um foco que é exemplar para qualquer um. Só o foco do cara transformar o seu corpo e fazer todas essas concessões já é extremamente admirável. Rafinha, eu discordo de você porque você está falando de coisas que você vê. Para mim, eu acho que a sua vida é muito difícil. Um artista, e eu vou te explicar por quê. E aí que tá, você fala, minha vida não é difícil. Do mesmo jeito que eu falo para você, a minha vida não é difícil. A questão é que a minha vida você vê. Você vê o cara que estuda, você vê o cara que treina, que conta repetição, isso é visível. Agora, vamos pegar um cara que é um artista. Um cara que é um artista, ele tem que ter experiências. Agora, como que você tem experiências, Rafinha? Você tem experiência no seguro daquilo que é o seu espaço de segurança, o seu local de conforto? Não, você não tem experiência fazendo isso. Em primeiro lugar. Sim, tem que estar se colocando em lugares para poder viver a vida. Lugares e riscos. Né? E quando você fala em risco, você se tira daquilo que é o seu intervalo de conforto, sua zona de conforto. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você se expõe a críticas. E hoje o que as pessoas têm mais dificuldade de entender é crítica. Por quê? Porque do mesmo jeito que a rede social ela trouxe para você uma exposição monstra e de fato trouxe admiração, ela trouxe crítica na mesma proporção. Claro. Sim. Minto eu, acredito que seja muito mais crítica do que admiração, porque criticar é fácil. Não. Acredite se quiser, não. Eu seria muito injusto. Eu consigo olhar para a admiração. Eu consigo curtir, coisa que eu não fazia. Eu aprendi a curtir a admiração. E eu acho que só em momentos de queda de carreira é que você consegue dar valor para quem gosta do que você faz. Senão, você passa o tempo inteiro focado naqueles que não gostam de você. Você caiu numa armadilha, tá vendo como é difícil ter experiência? É difícil, cara. Tá vendo o que custa? Você precisa. Senão você olha para a plateia e é um mar de cabeças. No dia que a sua carreira faz assim, você tem que se reconstruir e você tem que buscar ideias novas, aí você começa a olhar aquela menina e pensar na plateia e falar assim, pô, ela botou esse vestido, olha só, ela estava em casa e ela pensou, puta, eu vou botar essa roupa porque eu vou no show do Rafinha. E fez o cabelo e botou um brinco. Aí, puta, hoje eu consigo olhar para essa turma que vem falar comigo, ou que vai me assistir, ou que paga pelo meu show e ter uma admiração que eu não, em algum momento, virou um mar de cabecinha, sabe? Mas você percebe que o seu só é fácil para você porque você já fez, assim como o meu só é fácil para mim porque eu já fiz. Então, é importante que a gente tenha essa discussão ou tenha uma observação de fora disso. Por quê? Porque eu e você, a gente está falando para pessoas como eu e você, para pessoas acima de você e eu, e a gente está falando para gente que quer chegar onde você e eu estamos. E essas pessoas que estão onde você e eu estamos, elas estão olhando para dois indivíduos onde, o caminho está fácil. Ah, é o livro aqui, é não sei o quê, é o peso lá, é o título aqui, é a prova lá, você vai. Agora e a outra aqui, olha, puta, criatividade agora, eu tenho ou não tenho? Será que eu sou tão estúpido que eu não consigo fazer ninguém dar risada de propósito? Não, porque sem querer a gente consegue, né? A gente faz eventualmente uma cagada. Eu fui fazer minha live hoje de manhã, o banho não tem calendário, e, eu tomei um banho do meu pré-treino porque eu tava com sono, que eu não dormi à noite, porque eu fiquei fazendo aula, né? Então, consegui. Tive 3 segundos de humorismo de humor na minha live, tá? Mas eu não conseguiria fazer isso de propósito. É que eu sinto a única tem uma aptidão. Acho que todo mundo tem aptidão. Acho que fisicamente você também tem aptidão. Quando você fala
A comédia é um pouco... Ninguém acha que vira um comediante de uma hora para outra. Você podia não ser uma pessoa engraçada, mas você tinha um olhar diferenciado da realidade. Você não era aquele cara que fazia... Eu, por exemplo, não era um cara que fazia piada, ficava sacaneando todo mundo, era o cara do bullying, sacaneava. Não. Eu era o cara que ficava no fundo da classe, quando tinha uma pausa na fala da professora, eu entrava com uma merda. Então, assim, você entende? Eu não era o cara que reunia todo mundo no churrasco e fazia piadas e tocava violão pras meninas. Não. Eu era um nerdzinho meio... Sabe, eu era um nerd ruim. Eu não era um nerd inteligente, eu era um nerd zoeira. Então, assim, eu tinha já essa pegada. Então, você assim, desenhava seus amigos? Não, eu não era de desenho, eu fazia texto, eu criava muito texto, fazia monstro, meus monstros comiam meus amigos, puta bosta que eu inventava. Mas assim, é uma aptidão que eu tive. Fisicamente, eu acho que você também tem um pouco isso, não tem? Você fala que a gente tem a mesma maquinaria. A mesma maquinaria. Mas, irmão, tem uns caras que o cara faz... Eu morava nos Estados Unidos, jogava basquete, né? Joguei basquete em 99, e eu tinha caras que moravam comigo. Eram uns caras gigantescos, negrões desse tamanho. E você falava, o que esses caras fazem pra ser desse tamanho? Tudo bem, eu me rendo à sua observação. Nada. Eu vou te falar, eu fazia musculação 5 vezes por semana e eu falava pros caras, vocês não vão puxar ferro, a temporada vai começar. Não precisa, imagina. Chegava 2 semanas antes, eles faziam flexão todo dia. Eu tava gigante. E aqui, ó, desse tamanho, não tinha anabolizante. Imagina, no meio do Nebraska, os caras comiam bacon de manhã. Flexão. Batata frita pra supino jantar. Leve, que eles não tinham tanta força. E desse tamanho. Então, assim... Olha, existe isso, então, assim, gente que está apta. Eu me rendo à sua observação, porque de fato ela é verdade, mas na realidade, Rafinha, não é bem uma aptidão, é como se fosse um preparo. Vamos fazer a comparação de novo com parte intelectual, que é mais fácil. Tá? Você tinha amigos na sua sala que eram bons de matemática com quem você ia estudar matemática. Só que eles eram péssimos de geografia. Então você tinha o seu amigo da geografia, que te ajudava em geografia, mas ele era péssimo de história. E aí você ia para o seu amigo que era bom, e assim sucessivamente. O exercício físico, ele aparentemente ele tem essa distribuição. Do mesmo jeito que tem gente que é ótimo em exercício de endurance, né? E um exemplo que é clássico disso, mulheres. As mulheres são melhores endurancistas que os homens, né? Até o aparelho hormonal delas é mais adaptado a isso, né? O estradiol, ele é um hormônio que atua muito para o funcionamento de mitocôndria, então ele permite que tenha um endurance maior, que faz sentido em relação... Você fala resistência, né? Resistência aeróbica, exatamente. Os homens não, eles já têm um predomínio de androgênio, de hormônios que os fazem, né, masculinos, né, e portanto eles têm uma capacidade de força maior, né. Existe essa distribuição da natureza, né. A mulher é uma melhor endurancista e claro que ela tem que ter um metabolismo energético melhor, ela em determinado momento carrega uma vida dentro dela na gestação, né. Se ela tivesse o metabolismo do homem, morriam os dois, a mulher e a criança. Sim. Né? Por outro lado, o homem ele tem que ter força, né? O que você espera do homem, né? Defensor, caçador, né? Vai se envolver em bravatas, é isso que se espera do indivíduo masculino, né? Então a própria natureza se divide assim. Agora, entre indivíduos do mesmo gênero, e aí a gente está procurando o que são as diferenciações das aptidões físicas, você tem diferenças entre etnias. Então, quando você pega, por exemplo, o afrodescendente, né, eles têm uma tendência a ter uma quantidade de androgênio maior, eles costumam ter mais músculos do que um caucasiano. Então, por exemplo, você falou de seus colegas que jogavam basquete, né? Alguns deles provavelmente tinham um segundo tibial anterior, né? Eles tinham isso, né? Agora, tudo que vem com uma benesse pode também vir com um custo. Então, quando você olha a população afrodescendente, ela tem mais doença metabólica no sentido de doença cardiovascular, de doença hipertensiva. É muito mais comum você achar um afrodescendente com hipertensão arterial do que um caucasiano. E por que isso? Uma das razões, não é a única, né, mas é a distribuição de androgênios que acaba fazendo com que isso tenha uma facilitação para ocorrer. De outra sorte, quando você olha pessoas, você tem habilidades que são habilidades cognitivas daquilo que é a sua inteligência locomotora. Do mesmo jeito que tem um cara que vai fazer uma caricatura perfeita sua,
vai ter outro que vai fazer um retrato de realismo perfeito seu. Só que ele não vai conseguir fazer uma caricatura, assim como o outro não vai conseguir fazer um retrato seu. Essas habilidades motoras, elas também se revelam quando você vai ver os esportes. Então, um cara que, por exemplo, faz uma ótima corrida com barreiras, não necessariamente ele vai ser um bom lançador de peso. E um ótimo lançador de peso não necessariamente vai ser um bom lançador de dardo. Ah, mas são lançadores, tudo bem, mas o movimento, a dinâmica, tudo é diferente. O uso do ombro, a forma de você dar movimento ou inércia para aquele material, tudo isso é diferente. E quando isso muda, você começa a enxergar que o exercício, na realidade, é um conjunto de uma série de milhares de detalhes que vão compor aquilo que vai fazer com que você, escolha uma modalidade, porque normalmente a gente gosta de escolher aquilo que a gente tem habilidade para fazer, né? Não por acaso, na escola você gosta de estudar aquela matéria que você vai bem. Primeiro, porque você vai bem. Segundo, porque você vai bem porque você gosta. Então, isso gera um moto contínuo. Na atividade física também. Isso daí é um pouquinho predominante. Por isso que é importante você ver qual que é a aptidão, né, da criança, por exemplo, o que ela está fazendo.